Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria. E desde já, desejando uma boa tarde para todos nós. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a nossa fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema a ingratidão dos filhos e os laços de família. E a base doutrinária para esta reflexão é a instrução de Santo Agostinho, ditada em Paris em 1862 e presente no capítulo 14 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas comecemos tentando entender o que significa ingratidão. Na língua portuguesa, ingratidão, claro, significa falta de gratidão, obviamente, mas também de reconhecimento. Eu lhes pergunto, quem nunca passou por uma ingratidão? Quem nunca sofreu uma ingratidão? De um familiar, de um amigo? Mas tem uma outra pergunta que é mais incômoda. Quem já foi ingrato? Sim, porque se nós sofremos ingratidão, nós também temos a possibilidade de sermos ingratos. E observe, meu amigo, minha amiga. Se pensarmos em nossa condição de seres humanos, viventes na Terra, talvez reconheçamos nossa pouca gratidão pelo dom da vida, pela natureza que nos serve e protege a todo instante, pela saúde, pela inteireza de nosso corpo físico e mental, pela família que temos, pela casa que nos abriga, pela renda que nos sustenta, pelo emprego, pela fé que construímos. Muitas são as coisas para as quais devemos ser gratos. Mas é fato que nós sabemos pedir, mas muitas vezes esquecemos de agradecer. E isso é ingratidão. Mas vejamos como é a ingratidão na visão espírita. O que é que a doutrina dos espíritos nos ensina sobre a ingratidão? Aí eu vou lhe convidar a irmos no capítulo 5 da obra Tocando o Barco, uma obra mediúnica do benfeitor espiritual Emmanuel, com o médium Chico Xavier. E o Emmanuel nos oferece uma preciosa lição sobre esse assunto da ingratidão. Ele diz: lembra-te de que tudo na vida é propriedade de Deus, a fim de que o egoísmo não te faça ver a ingratidão onde apenas se expressa a lei natural na marcha evolutiva. O Emmanuel está querendo dizer para a gente que muitas vezes coisas que acontecem na nossa existência, expectativas que não são atendidas,
nós achamos que é uma ingratidão da natureza, uma ingratidão divina, uma ingratidão dos bons espíritos para conosco, quando na realidade não é. É apenas o cumprimento de uma lei natural que faz parte desse progresso, desse processo evolutivo que todos nós temos que passar. O Emmanuel diz: recorda que o lar é um empréstimo precioso que nos cabe prestigiar com serviço e renúncia, para que se transforme em templo de paz e luz. Que o esposo e a esposa, o filho e o irmão, os pais e os companheiros constituem depósitos do Senhor, que nos compete valorizar sem prender e amar sem escravidão, de modo a restituí-los, um dia, a infinita bondade, enriquecidos por nosso amor. Que as posses humanas são meros compromissos com o céu que devemos mobilizar na extensão do bem, a fim de que o remorso não nos fira, quando chamados a exame na contabilidade divina, e que os dons da inteligência ou do equilíbrio físico, do verbo ou do raciocínio brilhante, são concessões do Todo Misericordioso que nos cabe empregar na aquisição das riquezas incorruptíveis do Espírito, através do exemplo edificante e do serviço invariável ao próximo. Essa sentença do Emmanuel, apesar de longa, ela é muito bonita, porque ele faz um apanhado geral de tudo aquilo que nós temos e que são concessões divinas para todos nós, e a forma pela qual nós devemos tratar essa concessão divina. Essa é a parte mais importante de tudo. E ele chama a atenção de que se nós não soubermos tratar essas concessões com a devida gratidão, nós seremos, evidentemente, que chamados à contabilidade divina quando o nosso espírito deixar o corpo físico. E aí nós vamos ter que prestar contas. E aí, neste momento, nós com certeza veremos se fomos gratos ou ingratos. Mas ele diz mais: a rigor, se alguém existe com direito de queixar-se de ingratidão, esse alguém seria o Criador, a cuja misericórdia e justiça tudo se nos tributa. Entretanto, o Pai Celeste jamais racionou o sol que nos ilumina ou o ar que nos sustenta, porque tenhamos abraçado atitudes infelizes à frente de suas leis. Olha que interessante. Mostrando a grandeza divina, a bondade de nosso Pai, que apesar das nossas ingratidões, continua nos oferecendo diariamente o sol que nos aquece, que nos ilumina, da mesma forma que o oxigênio que respiramos e que mantém a vida. Aí o Emmanuel vai dizer: aceita a luta que a sabedoria da vida te confere, sem exasperação e sem inveja, sem ciúme e sem mágoa, porque tudo que te encanta os olhos e alimenta o coração, tudo que te angaria o apreço dos outros e te consolida a própria dignidade, vem de Deus, que, através do tempo e da experiência, nos pedirá contas em momento oportuno. Olha que interessante. E aí cabe uma pergunta, né? Quantas coisas para agradecermos, quando muitas vezes nos queixamos. Será que estamos verdadeiramente sendo gratos, pelo menos, a Deus? Sobre esse assunto,
na questão 937 de O Livro dos Espíritos, foi perguntado por Kardec: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Kardec estava interessado em saber dos espíritos de que forma essas decepções que vêm da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade, e que nós podemos incluir aí os laços de família, claro. E os espíritos responderam para Kardec: as decepções são oriundas da ingratidão, da fragilidade desses laços. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão, disseram os espíritos, é filha do egoísmo. E o egoísmo topará, mais tarde, com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lei de causa e efeito, né, meu amigo? O que chama a nossa atenção na primeira parte da resposta é o fato da ingratidão ser filha do egoísmo. Mas também merece destaque esse aspecto aí da lei de causa e efeito, de que o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis tanto quanto foi o coração dele. Porque a lei de causa e efeito é ela quem estabelece a justiça divina para todos nós. Mas os espíritos continuam a resposta dizendo: lembrai-vos de todos o que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Olha que interessante. Nessa parte da resposta, os benfeitores espirituais trazem Jesus como referência de quem sofreu uma tremenda ingratidão, em que pese todo o bem que fez na terra. E nós, muitas vezes, por alguma pequena circunstância ingrata, nos achamos a pessoa mais injustiçada do mundo. Mas os espíritos prosseguem na resposta a Kardec. Se o bem que houverdes feito, seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Ou seja, faça o bem, não espere que ninguém diga nada sobre ele, especialmente o beneficiado. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Olha que interessante. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança, ou seja, por mais que nós soframos a ingratidão, nós não devemos nos afastar da prática do bem, porque alguém foi ingrato com a gente. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Tanto quanto aquele que for ingrato receberá a ingratidão. Então agora os benfeitores chamam a atenção para mais um ponto importante, que é a questão da perseverança. É fato que todas as vezes que sofremos a ingratidão, nós achamos que não valeu a pena ter praticado o bem, de ter ajudado aquela criatura, de ter sido bom, caridoso, honesto, justo, amigo. Dizemos que foi perda de tempo, que a criatura não merecia. Mas o que chama a atenção no final desta sentença é quando os espíritos dizem que os que forem gratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão.
Mas, como eu disse inicialmente, esta instrução é de Santo Agostinho, doutor da Igreja. Quem foi Agostinho? Agostinho de Hipona. Agostinho nasceu no ano 354, no município de Tagaste, na província romana da Numídia. Sua mãe, Mônica, era uma cristã extremamente devotada, e seu pai, de nome Patrício, era um pagão convertido ao cristianismo no leito de morte. Viveu a vida toda como ateu, mas quando estava morrendo, converteu-se ao cristianismo. Quando Agostinho foi estudar na cidade de Cartago, ele adotou um estilo de vida dito na época hedonista. O hedonismo é uma doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo. Um bem supremo que traz sentido para a vida, para a existência humana. O hedonismo foi elaborado, desenvolvido na Grécia Antiga. E ele acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são os meios mais eficazes para o encontro da felicidade. Então, o Agostinho, quando começa a sua existência, ainda jovem, com cerca de 18 anos, ele já adota esse estilo de vida hedonista. E aí, com estes 18 anos, ou nestes 18 anos, que Agostinho envolve-se com uma jovem lá de Cartago, uma jovem cartaginesa, com quem tem um filho, que é batizado com o nome de Adeodato. Quando se lê sobre a vida de Agostinho de Hipona, se percebe que ele era um homem muito atirado à vida dissoluta, era uma pessoa que gostava dos prazeres fáceis, mas que, por inspiração divina, converteu-se ao cristianismo. E essa conversão de Agostinho se deu no ano 386, quando ele já tinha 32 anos. Portanto, era provavelmente uma pessoa madura. Sua mãe sofreu muito, sua mãe, Mônica, que depois tornou-se santa da Igreja Católica, lutou e sofreu muito para conseguir a conversão do filho. Ela já havia lutado com a conversão do marido, que só vai se converter no leito de morte. E depois que o marido parte, ela fica então na grande luta de conversão de Agostinho. E é este Agostinho que depois vai se tornar santo da Igreja, doutor da Igreja, que vem essa instrução do Espírito que aborda a ingratidão dos filhos e os laços de família. E depois de ler a instrução, nós levantamos alguns pontos que nós consideramos principais dessa instrução. Primeiro ponto: as consequências espirituais da ingratidão estão manifestadas no texto, que diz assim, palavras de Santo Agostinho: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Então ele está falando que o que acontece com aquele espírito que parte, que deixa o corpo físico, mas que leva consigo ódio, desejo de vingança, maldade, rancor. Isso, de alguma forma, vai influenciar sobremaneira na vida desse espírito, no retorno dele ao plano espiritual.
E aí Agostinho continua dizendo: por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Vou dar uma paradinha aqui para explicar o que isto está significando, ou deve significar para todos nós. Aquele espírito voltou para o plano espiritual, uma vida completamente, quando encarnado, completamente desregrada. Subiu cheio de ódio, desejo de vingança, de raiva. Mas, no plano espiritual, nós estudamos, aprendemos, somos orientados para que o espírito melhore. E aí, depois de muitos anos, como diz o Agostinho, de meditações e prece, aquele espírito pede para voltar. Para voltar. E ele vai querer voltar exatamente num conjunto familiar onde estão espíritos que no passado ele já tinha sido ingrato. Preencher na terra os destinos de um corpo que acaba de formar-se. E aí ele diz, o Agostinho, qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe. A criatura vai reencarnar entre outras criaturas que num passado ele já teve uma relação de dificuldades com esses espíritos. E ele agora vai voltar naquela família para poder reparar os equívocos de vidas anteriores. E aí Agostinho diz assim: compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ele chama a atenção de algo importante. Todos nós reencarnamos para progredir. Nós não reencarnamos para pagar débito, para sofrer. A gente reencarna para progredir, ainda que esse progresso exija dor e sofrimento. Ele diz: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Olha que interessante. Acolher o filho. Está falando um recado para os pais. Escolher o filho da forma que ele é, com as dificuldades. Porque, com certeza, entre esse filho e esses pais, há algum tipo de circunstância de existências passadas que precisa ser reparada. E ele segue dizendo: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito,
não têm de se inculpar a si mesmos e podem e devem conservar tranquila consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Viveu toda uma existência, uma ingratidão terrível dos filhos, uma dificuldade imensa de relacionamento. Não perca a esperança, não perca a vontade, não desanime. Continue amando, continue protegendo, continue compreendendo, continue servindo. Se nessa existência você não conseguir recuperar a criatura daquela circunstância que ela está vivendo de ingratidão para com você, siga adiante sem esmorecer. E como diz Santo Agostinho, será noutra existência que essa obra será concluída. E aí, aquele que foi um filho ingrato, com certeza voltará e recompensará com o seu amor. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as provas que podem ser cumpridas. Deus sempre abre os braços para receber o filho pródigo que se lança aos pés. Lembra lá da parábola do filho pródigo dita por Jesus. As provas rudes, difíceis, dolorosas, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas com o pensamento em Deus. Todas as dificuldades que vivermos, todas as provas, todos os desafios, estejamos sempre pensando em Deus para que possamos enfrentá-lo com aquilo que eu chamo de dignidade crística. Acolhamos os ingratos como nossos irmãos. Vamos auxiliá-los na extensão do nosso amor, com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação, com o nosso tempo precioso. Por quê? Porque seguramente, depois, lá no mundo espiritual, a grande família a qual nós pertencemos, que é a família espiritual, vai felicitar a nós por termos salvado alguns náufragos que estavam no nosso convívio familiar. Náufragos esses que seguramente poderão salvar outros náufragos. Os laços de família se fortalecem no amor, na caridade, na compreensão. Agora, isto exige que nós pensemos sempre em que posicionamento devemos adotar diante da ingratidão dos filhos. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.